Brasília, o clima está tenso. As últimas semanas têm mostrado sinais claros de que há uma tentativa de golpe contra o governo Lula, uma movimentação que não passa despercebida, nem pelos plantonistas que estão a todo momento alertando sobre a situação. No Plantão Brasil, todos estão atentos. Desde o início, Lula foi avisado por seus ministros de que o bolsonarismo não é apenas uma força política local, mas parte de uma estratégia muito mais ampla, envolvendo até questões internacionais. Ministros como Gleisi Hoffmann e o recém-empossado Boulos estão alertando sobre o perigo que se avizinha, e não se trata apenas de uma questão de derrubar o governo através de métodos tradicionais, como uma eleição direta. O golpe, segundo esses ministros, tem várias camadas. A primeira delas é a manipulação da opinião pública. Em tempos de democracia, um golpe não se resume a uma ação violenta ou a tomada abrupta do poder. Ao contrário, ele se apresenta de forma mais sofisticada. A manipulação das informações, a disseminação de fake news e a criação de narrativas que influenciam o eleitorado a tomar decisões erradas, sem saber os reais custos dessas escolhas. Nesse cenário, a população acaba fazendo a pior escolha para si mesma, sem perceber que está sendo manipulada. No entanto, é importante destacar que os golpistas sabem que não podem vencer em uma eleição direta contra Lula. O ex-presidente já provou sua força ao derrotar Bolsonaro em 2022, e com a máquina pública a seu favor, vencer de novo seria quase impossível. Por isso, o que estão tentando agora é enfraquecer o governo antes da próxima eleição. O golpe está sendo arquitetado de forma sorrateira para que as bases de apoio de Lula sejam corroídas de dentro para fora, e não diretamente no campo eleitoral. Nesse cenário, a articulação entre o governo e o Congresso Nacional, com os ministros do Lula à frente, é essencial. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. O governo de Lula, por meio de seu apoio no Congresso, tem avançado em algumas áreas que irritam diretamente os opositores. Esta semana, por exemplo, a Lei Antifacções foi aprovada e sancionada. Uma legislação que visa desmantelar as organizações criminosas, dificultando suas operações e, principalmente, atacando seus fluxos financeiros. No entanto, essa lei enfrenta resistências, principalmente do Centrão, que ainda tem um peso significativo na política brasileira. Ciro Nogueira, por exemplo, que foi citado por delatores como alguém que recebeu dinheiro do PCC, se posicionou contra a lei, chamando-a de pirotecnia política. De maneira sutil, ele tenta deslegitimar a ação, minimizando sua importância e dizendo que não serviria para nada. É claro que a maior resistência ao projeto vem do próprio Centrão, que se sente ameaçado por um movimento que poderia colocar em risco o seu poder. O PL, partido de Bolsonaro, também tem se posicionado contra, especialmente pelo fato de que o projeto de lei inclui medidas de combate à lavagem de dinheiro, o que atingiria diretamente muitos dos seus aliados. Mas o governo Lula tem se movido rápido, e a aprovação da urgência do projeto anti-lavagem de dinheiro no Congresso foi uma jogada estratégica. Essa medida é uma das mais importantes no momento, pois visa aumentar a fiscalização e as penas para empresas e pessoas físicas que, por meio de artifícios jurídicos, burlam o pagamento de impostos, criando um verdadeiro ecossistema de CNPJs falsos que simulam empresas para não pagar os impostos devidos. Esse tipo de fraude é, na prática, um roubo aos cofres públicos, já que se alguém tem um lucro bilionário e deixa de pagar a sua parte para o Estado, o prejuízo causado é exatamente o mesmo de um roubo direto. A diferença é que o crime é mais difícil de detectar e mais difícil de punir. E é aí que entra o papel de alguns nomes, como Ciro Nogueira, que, em sua tentativa de influenciar o projeto, colocou um jabuti no texto. Jabuti é um termo usado para descrever uma emenda que não tem relação com o assunto original do projeto, mas que é inserida para beneficiar interesses específicos. Nesse caso, Nogueira tenta proteger algumas indústrias de fiscalização, como as usinas e refinarias, que são usadas por facções criminosas para lavar dinheiro. A justificativa para isso seria o fato de que combustível é um bem essencial para o país, mas, na realidade, a isenção de fiscalização pode ter um viés muito mais pragmático, proteger empresas que pagam para que políticos como Nogueira continuem no poder. E não é só no plano nacional que as coisas estão esquentando. No cenário internacional, a articulação de um golpe contra o governo Lula se expande. No Paraguai e na Argentina, que também tem governos de direita, foi anunciada uma ação conjunta para criminalizar as facções como o PCC e o Comando Vermelho. E o bolsonarismo, em resposta, criou um novo termo: narcoterrorismo. Algo que nunca tinha sido utilizado oficialmente no Brasil, mas que começa a ganhar força como uma nova narrativa para atacar o governo. No entanto, enquanto o governo de Lula tenta se proteger de todas essas investidas,
Os seus adversários sabem que a guerra será travada também na esfera pública e na mídia. Não é por acaso que a Globo e outros veículos de comunicação, com seu viés conservador, estão dando destaque a operações de combate ao crime, mas sempre com um viés que liga o crime ao governo atual. Um exemplo disso foi a cobertura de uma operação do governador Zema, que, apesar de ser apresentada como a maior apreensão de fuzis da história, foi acompanhada por uma narrativa que busca enfraquecer o governo federal, vinculando-o à violência, enquanto omite detalhes cruciais sobre as ligações entre os aliados do ex-presidente Bolsonaro e facções criminosas. Essa cobertura midiática, em conjunto com ações políticas no Congresso e uma estratégia internacional coordenada, faz parte de um golpe que busca desestabilizar a democracia no Brasil. O objetivo, claro, é minar a popularidade do governo Lula e preparar o terreno para um possível retorno do bolsonarismo ao poder. Enquanto isso, o governo de Lula segue sua batalha, tentando proteger o país de uma articulação que ameaça não apenas a sua administração, mas a democracia como um todo. A luta está apenas começando, e as peças desse jogo complexo e traiçoeiro se movem a cada dia. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. O clima político no Brasil está cada vez mais tenso e dividido, com uma crescente polarização que mistura questões de segurança, política externa e a presença de facções criminosas no coração da política brasileira. Em meio a isso, discursos inflamados ganham espaço, como o de uma figura proeminente que, ao comentar sobre o conceito de terrorismo, fez uma comparação poderosa e ao mesmo tempo controversa. O terrorismo é quando alguém faz com que a população viva com medo. O terrorismo é o que Israel faz na Palestina. Este tipo de declaração não passa despercebido, gerando reações e interpretações variadas, com alguns tentando justificar ou defender, enquanto outros atacam a comparação, alegando que ela minimiza a complexidade de situações extremamente delicadas. No entanto, o ponto mais polêmico não estava nem tanto na comparação em si, mas na afirmação de que o medo gerado por ações militares e a repressão de Israel em Gaza poderia ser um exemplo claro de terrorismo. Segundo essa visão, as ações de Israel, que incluem sequestros, tortura e agressões a civis, teriam gerado uma situação onde a população se vê constantemente à mercê de uma ameaça iminente. Para muitos, isso é terrorismo, a ideia de que uma população sob ataque vive em constante temor do que virá a seguir. Esse discurso, porém, gerou discussões não apenas sobre a política externa brasileira, mas também sobre a dinâmica de violência interna, como no Rio de Janeiro, onde o tráfico de drogas e a criminalidade organizam as periferias e estabelecem um estado de terror cotidiano. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. O problema é que essa diferença de percepção de violência contribui para um debate distorcido. O tráfico de drogas, com seu poder de corromper, de infiltrar-se nas instituições, de gerar caos e desconfiança, não é tratado de maneira integral. Embora as facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, sejam protagonistas do cenário de insegurança, suas ações ainda são muitas vezes ofuscadas por uma narrativa simplificada que associa todo o problema à atuação do governo de Lula ou ao papel das forças de segurança pública. E é nesse contexto que os opositores do governo atual, em especial da extrema-direita, começam a moldar uma narrativa ainda mais perigosa, a de que a única solução para a crise de segurança pública seria uma intervenção externa, uma solução militar, ou mesmo uma ajuda dos Estados Unidos. A militarização das favelas e a tentativa de envolver os EUA diretamente na política brasileira seriam para esses grupos uma saída para o que consideram ser o colapso da ordem pública no país. O uso de uma retórica agressiva e polarizada, com o objetivo de buscar apoio internacional, é um movimento estratégico de grupos que almejam uma agenda antidemocrática. No entanto, a resposta a isso não está em simples críticas ou em declarações inflamadas. Lula, ciente do cenário, já iniciou articulações para tentar barrar essa dinâmica e, ao mesmo tempo, desmascarar os vínculos entre a extrema-direita e o tráfico de drogas. Uma das estratégias centrais tem sido atuar no Congresso, pressionando pela aprovação de projetos que envolvem o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento das facções criminosas.
Esse jogo de poder e corrupção não é novo, mas a visibilidade que ele ganha agora, em meio à polarização política e à luta pela reeleição de Lula, coloca o Brasil em uma situação delicada. Mesmo quando se tenta combater o tráfico, surgem questões como a falta de preparo e a ineficácia das operações, com vazamentos de informações e falta de estratégia, que comprometem a eficácia das ações. A operação no Rio de Janeiro, por exemplo, foi marcada por falhas que acabaram prejudicando a polícia e permitindo que os traficantes se reagrupassem. O medo da população continua e, em alguns casos, esse medo é amplificado pela própria falha do sistema de segurança. No entanto, a desinformação e a manipulação de fatos continuam a ser ferramentas poderosas na narrativa construída por aqueles que desejam tirar proveito da situação. A Globo, por exemplo, ao cobrir operações de segurança, frequentemente distorce os fatos para implicar o governo de Lula na violência, enquanto ignora as ligações entre a extrema-direita e os grupos criminosos. Esse tipo de manipulação é uma das maiores ameaças à democracia brasileira, pois distorce a realidade e cria um clima de insegurança que favorece a agenda daqueles que querem ver o Brasil mergulhado em mais caos. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Com todas essas movimentações, uma coisa é clara: o Brasil está em um ponto de inflexão. O governo de Lula terá que continuar navegando entre a pressão política interna, a ameaça das facções criminosas e a crescente manipulação midiática, enquanto tenta implementar um plano de segurança eficaz e combater a corrupção. Se a verdade sobre os vínculos entre a extrema-direita e o tráfico de drogas for trazida à tona, a luta política no Brasil pode mudar drasticamente. No entanto, enquanto isso não acontece, a população continua a viver com medo, à mercê de um sistema que falha em protegê-la de forma plena.